separei um tema muito importante. Eu vou falar com vocês um pouco sobre escravismo colonial. E se você ainda não viu o vídeo sobre colonização do Brasil, não se esqueça de assistir. Tem um link aqui na descrição desse vídeo. Vou falar os motivos que levaram os colonizadores a optar pela escravização. Quais foram os povos escravizados, sobre o tráfico, sobre as estratégias de controle, a resistência, as heranças africanas e as marcas da escravidão em nossa sociedade atual. Então, esse é um tema que você não pode deixar de fora do seu cronograma de estudo sobre a história do Brasil. E aproveita, antes de eu começar, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e curte esse vídeo. Para começar, eu gostaria de discutir um pouco, vou falar sobre o escravismo colonial, esse tema que é tão importante para a gente entender a história do Brasil, já que boa parte da nossa história ela foi permeada pela prática da escravização de pessoas, escravização de seres humanos. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui para discutir com vocês são os motivos que levaram os colonizadores a escolherem, a optar por utilizar a mão de obra dos escravizados. Então, em primeiro lugar, é levantada a questão da quantidade de mão de obra disponível lá em Portugal para vir para o Brasil, para colonizar o Brasil, para desenvolver as atividades econômicas que eram necessárias para a implantação da colonização. Então, devido a limitações do próprio território português, que era um território bem pequeno, bem reduzido, se a gente comparar com a área de colonização do Brasil, então era uma população já naturalmente reduzida. O número de pessoas ele era relativamente pequeno. Outro aspecto era a questão de esses europeus, esses portugueses estarem disponíveis a abandonar a sua vida lá na colônia e se deslocarem para a metrópole. Então, por essas dificuldades em encontrar mão de obra, os colonizadores acabaram utilizando da estratégia da utilização da mão de obra escravizada para desenvolver a colonização do Brasil e implantar as atividades econômicas que eram necessárias. Então, quando a gente fala de escravismo, do processo de implantação da escravidão no Brasil colonial, a gente precisa levar em consideração que dois povos foram alvos dessa colonização. Os povos indígenas, inicialmente, e posteriormente, através da implantação do tráfico de escravos, os africanos eles foram introduzidos na economia brasileira, na sociedade brasileira, a partir dessa demanda, dessa necessidade que surgia. Então, como eu já falei, inicialmente os povos indígenas e, posteriormente, os povos africanos. Então, quando a gente trata do porquê da escolha de povos indígenas e de povos africanos, do porquê da substituição dos indígenas que antes eram escravizados pelos povos africanos, existem vários fatores que precisam ser considerados. Então, ao longo do tempo, foram estabelecidos alguns mitos, por exemplo, de que os povos indígenas eram preguiçosos e por isso foram substituídos pelos povos africanos. Então, é um mito, Afinal de contas, se a gente for parar para pensar em questões relacionadas à cultura dos povos indígenas, a gente vai entender que a cultura do indígena era uma cultura muito diferente dessa cultura de trabalho pensada lá pelos europeus, instituída pela colonização aqui no contexto brasileiro. Outra questão que a gente pode pensar como um mito também, quando se trata de questões da substituição dos indígenas pelos africanos no processo de escravização, é o fato de que os indígenas resistiam à escravidão. Então quer dizer que os africanos não resistiam? E as várias formas de resistência, como a exemplo dos quilombos, que são a resistência mais conhecida e mais expressiva. Então esse aspecto já derruba por terra esse mito aí da resistência ao trabalho indígena. Então, a gente precisa levar em consideração que existiam motivos que eram muito mais significativos e que foram definidores para se substituir em grande escala a escravização dos indígenas pelos africanos. Eu falo em grande escala porque a gente sabe que ao longo da história da escravidão, os povos indígenas eles foram sim utilizados
em outros momentos aí da história, mas é conteúdo para a gente discutir um pouquinho mais para frente em outros vídeos, senão esse daqui vai acabar ficando muito longo. Então, acontecia frequentemente a morte de muitos povos indígenas, né? Através das guerras, da conquista do território, também, né, em decorrência de doenças trazidas pelos povos colonizadores, né, que afetava a saúde indígena de uma forma muito frequente. E um ponto, né, fundamental nesse processo aí, que é a questão da lucratividade, né? A gente não pode perder de vista que esse contexto de escravização, ele é um contexto mercantilista. A comercialização, ela é uma atividade econômica fundamental para manter, né, as economias nesse período. E a economia portuguesa não fugia dessa regra. Então, o tráfico de escravos, que não beneficiava somente a economia portuguesa, eu gostaria de deixar claro isso, era uma atividade extremamente lucrativa. Então, a partir do momento que se percebeu, né, que essas pessoas elas também eram uma mercadoria de grande aceitação e de grande importância na economia colonial, né, obviamente, né, que se encheram os olhos dos colonizadores por aproveitar mais essa possibilidade de comercialização. Além disso, a Igreja Católica, ela também teve um posicionamento que, de certa forma, estimulava a escravização dos povos africanos e, por outro lado, né, condenava a escravização de povos indígenas. Então, nós temos aí uma série de fatores que contribuíram para que houvesse essa substituição da mão de obra indígena, né, pela dos escravos, dos escravizados trazidos do continente africano. Então, vários aspectos precisam ser considerados. Outro ponto fundamental quando a gente fala do escravismo colonial, que eu já acabei de citar, que é a questão do tráfico, né? Então, o que alimentou, a atividade econômica que alimentou o escravismo colonial foi o tráfico de escravizados. Então, esse tráfico ele acontecia a partir da comercialização desenvolvida, né, por comerciantes na costa da África, né, de onde vinham boa parte desses escravizados, de espaços como, por exemplo, Angola, Nigéria, Benin, Congo, Gana, né, que eram os principais postos fornecedores de escravizados, né, que vinham para a América, que vinham para o Brasil. E outro aspecto importantíssimo que a gente precisa levar em consideração era o transporte dessas pessoas, né, desses escravizados que vinham nos famosos navios negreiros, né, com condições extremamente precárias de sobrevivência, né, o que fazia com que muitos não sobrevivessem a essa travessia do Oceano Atlântico. E falando dos aspectos econômicos, né, os traficantes de escravos, eles enriqueceram bastante a partir dessa atividade econômica, né, porque ela foi muito intensa e durou, né, um tempo considerável, sendo responsável pelo enriquecimento, né, das pessoas envolvidas e, obviamente, fornecendo também uma certa riqueza para a coroa portuguesa. Então, quando a gente fala de escravismo colonial, a gente precisa também pensar nas estratégias, né, de controle, né, de convencimento dessa população escravizada. Então, o uso da violência foi uma estratégia muito desenvolvida, sobretudo nas propriedades mais extensas, né, que utilizavam um contingente maior de escravizados. Então, os castigos físicos eles eram comuns, a exemplo do tronco, né, onde os escravizados eles eram de certa forma torturados, né? As mutilações também elas eram muito frequentes, tanto escravos do sexo masculino quanto do sexo feminino, né, passavam por esses mecanismos aí de controle e de castigos físicos, né, sendo alvo de castigos físicos. Então, para controlar o desenvolvimento desse trabalho, existiam também aquelas figuras que se tornaram muito conhecidas, né, inclusive sendo retratadas através da literatura, que é o caso do feitor, né, que era aquela pessoa responsável por fiscalizar o trabalho desenvolvido pelos escravizados e também por aplicar as punições quando fosse necessário e quando fosse conveniente. Então,
o uso dessa violência e esses mecanismos de controle, eles tinham como papel fundamental dar o exemplo. Então, aquele escravizado que não seguisse as recomendações e as orientações do seu senhor, ele poderia ser alvo de castigos físicos e ele ficaria lá, né, serviria, né, como exemplo para que outros não seguissem o mesmo caminho. Então, foi uma estratégia bastante utilizada. Apesar dessas dificuldades, dessas questões todas, né, que existiam, havia também uma possibilidade desse escravizado ele se tornar livre, através da conquista da sua alforria. Então, essa alforria, essa liberdade, ela poderia vir através da compra da própria liberdade. Então, de repente, um escravizado que desenvolvia uma determinada tarefa que lhe permitia acumular o pecúlio, né, que é a palavra utilizada, para acumular uma reserva que lhe permitisse posteriormente, né, negociar com seu senhor uma possível compra da sua liberdade, né, já que o escravizado nesse contexto era considerado uma mercadoria. Às vezes também, né, esses escravizados eles poderiam fazer algumas negociações com os seus senhores, né, prestar um serviço fiel por um determinado tempo e depois ser, de repente, né, libertado, conseguindo assim se tornar alguém, né, uma pessoa, um liberto naquela sociedade colonial. Então, a sociedade escravista no Brasil, ela não era uma sociedade simples, ela era uma sociedade complexa. Então, quando a gente pensa em escravizado, a gente não pode colocar todos no mesmo pacote com as mesmas características. Então, a depender da atividade econômica desenvolvida por esse escravizado, ele poderia ter, né, uma vida diferente, ocupar espaços diferentes. Então, por exemplo, né, o escravo do eito era aquele trabalhador que ia para a roça, né, que plantava a cana, que cortava a cana, que fabricava o açúcar, né, nesse contexto aí de produção açucareira. Existiam também os escravizados domésticos, que eram aqueles que viviam já dentro da casa do senhor, que desempenhavam aquelas atividades domésticas. Existiam também aqueles que, a depender de onde se situassem, por exemplo, né, os que viviam em áreas mais urbanizadas, eles muitas vezes eles tinham uma certa liberdade, entre aspas, né? Viviam, né, nas ruas, a exemplo dos escravos de ganho ou dos escravos de aluguel. Então eles iam para a rua, né? Eles desempenhavam alguma atividade remunerada e a remuneração do escravizado, ela pertencia ao seu senhor. Então muitas vezes, né, essas atividades que davam um pouco mais de espaço para o escravizado, facilitava também que ele pudesse, de repente, conseguir alguma renda extra para que ele pudesse juntar e conseguir conquistar a sua liberdade, a sua alforria. Então, não era uma sociedade estagnada, né? Uma sociedade que permitia minimamente, né, uma certa mobilidade nesse sentido, né? Bem sutil, mas era possível. Quando a gente fala, né, das contribuições dos povos africanos e da cultura africana para a sociedade brasileira, a gente poderia enumerar vários casos, né? Então, as interações entre os povos colonizadores, no caso dos europeus, os portugueses, as contribuições dos africanos, as contribuições dos povos indígenas, né, foram fundamentais para a composição da sociedade, da cultura brasileira, né, que é uma sociedade extremamente diversa, né, e essa diversidade proporciona também uma intensa riqueza. Então nós podemos citar como heranças africanas, nesse momento específico, né, ritmos musicais, a gente pode também citar através da comida, né, a alimentação, o acarajé, o vatapá, o hábito de comer quiabo, a farofa, entre outros hábitos que nós herdamos da sociedade, né, da contribuição da cultura africana, e também aspectos da própria religiosidade, né, através do candomblé, da umbanda, né, práticas que são
né, bastante difundidas na sociedade brasileira. Então, a escravização dos africanos no Brasil, né, e dos afrodescendentes, ela durou, né, um tempo razoável, né, praticamente aí 300 anos de escravidão, e esse processo acabou deixando marcas muito profundas na sociedade brasileira. Um exemplo disso é a profunda desigualdade social. Se a gente parar para analisar, né, a maioria das pessoas pobres, elas são afrodescendentes. Então, isso é, de certa forma, resultado desse processo, né, de escravização dos povos africanos, que também trouxe, né, acarretou um forte racismo e preconceito contra esses povos. Então, um tema que por si só a gente poderia passar bastante tempo debatendo e que a gente não pode deixar de lado, né? As marcas desse processo, né, de escravização que foram tão profundas para a sociedade brasileira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de compartilhar. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!